Hoje eu vou falar do poder conectivo das histórias, mas eu não vou ensinar você a contar uma boa história. Eu vou te ajudar a usar as emoções para contar essa história. Eu sou Vanessa Mafra, Master Coach em Comunicação e quero ajudar você a descomplicar tudo que você entende sobre comunicação. Histórias. Quem nunca ouviu uma história quando era criança? Só de ouvir era uma vez, traz de tal forma uma nostalgia. Nossa, eu lembro da minha mãe contando uma história chamada Coro da Velha. Minha mãe estava dormindo, querendo dormir. Mãe, conta a história. Aí ela começava a contar e cochilar, mãe, você não terminou a história. E eu sabia a história de cor e salteado. Eu gostava tanto daquela história. Sabe por que eu gostava tanto daquela história? Porque quando você conta uma história, você ativa o processo da imaginação. E é isso que eu vou ajudar você, a usar dois recursos para trazer mais emoção para quando você for contar uma história. Para que o seu Era Uma Vez tenha ainda mais impacto. Quando você for contar uma história, traga a imaginação dessa história. Como, Vanessa? Então, quando você for contar, era uma vez os 3 porquinhos, então você não simplesmente vai se preocupar em contar essa história. Você vai visualizar e imaginar os detalhes dessa história, como se você estivesse vivendo essa história. Porque tudo que você conseguir verdadeiramente enxergar aqui mentalmente, o outro também vai. Então, quando você tem esse poder da imaginação a seu favor, vai fazer com que a pessoa também comece a construir a história. Porque quando você imagina, você dá o tempo da fala, porque você está visualizando. Então, quando você está visualizando, você dá esse tempo da fala. Por exemplo, era uma vez 3 porquinhos. Tinha um porquinho, eu vi os porquinhos. Então, 3 porquinhos, eu vi os porquinhos, então eu dei o tempo da fala, porque quando eu não tô vendo, eu ia falar, era uma vez 3 porquinhos, eles decidiram brincar e um construiu uma casinha de madeira, o outro construiu. Primeiro que o ritmo de fala tá acelerado ou muito lento, não traz conexão. Então, para você que não está acostumado com esse processo da interpretação, traz imaginação. Então visualiza os porquinhos, visualiza a roupinha que ele está vestindo, porque tudo que você conseguir ver, o outro também vê. E a outra dica é você trazer os recursos sensoriais. Então você vai começar a contar essa história e você vai aproveitar os recursos sensoriais. Então o porquinho decidiu fazer um café. Você vai sentir o cheiro desse café. Porque quando você sentir o cheiro desse café, o outro vai sentir o cheiro do café. Então, o porquinho decidiu fazer um café. Sabe aquele café para despertar? Aquele café tão bom, aquele cheiro do café? Você vê como quando você traz esses recursos sensoriais, você valoriza a história, porque a pessoa, ela não só enxergou o café, como ela sentiu o cheiro do café, ou ela pegou um chá, canela. Nossa. Então, usa e abusa dos recursos sensoriais. Tato, quando tiver algo na sua história, então ele pegou um martelo. Sente o peso desse martelo, sente a pegada do martelo, que você vai conseguir trazer mais verdade e conexão quando você contar a história. Então o lobo mau pegou um grande martelo e foi quebrar aquela casa. Aquele martelo estava muito pesado, então sente o peso do martelo. Então quando você estiver sentindo, sabe, ou a cama tinha um toque suave, suavidade do lençol, sente como se você estivesse tocando nisso. Então assim, realmente seja como uma criança nesse processo. A criança, ela vive esse lúdico.
quando você conta uma história, você precisa vivenciar esse lúdico. E essa dica, ela é ainda mais fantástica se você for contar a história para criança realmente, porque você vai trazer com que a criança trabalhe ainda esse recurso do lúdico, do sensorial, né? O cheiro, a visualização. Então, todo momento dessa imaginação, você já vai trazer o recurso da visão. Ela já vai estar audição, ouvindo a história, e você pode trazer os suspenses na história para melhorar ainda a audição. De repente, era o lobo. Ele bateu muito forte. Então você traz esse suspense. Então, audição, visão. Você vai sentir o cheiro, você vai sentir o gosto, você vai sentir tudo nessa história. E quando você vivenciar essa história, o outro vivencia também. Por isso que a história que tem muita emoção, que tem recurso, que quando a pessoa viveu com um forte impacto emocional, emociona as pessoas também. Porque ela sente, ela revive toda vez que ela conta aquela história, ela revive aquela emoção. Então ela transmite essa emoção. Então a melhor forma de se conectar com o outro através da emoção é sentindo também. Então recurso da imaginação e use e abuse dos recursos sensoriais. Tenho certeza que a sua história contada nunca mais será a mesma.